Paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida com toda sorte de graça, com toda sorte de presença, com toda sorte de vitória. Estamos aqui mais para um momento da palavra de vida, um momento que nós temos um encontro diário, onde a presença do Senhor tem sido manifestada, a presença do Senhor tem nos alcançado, tem transformado muito a minha vida. Sabia disso? Quando eu estou ministrando, eu tenho sentido algo, Deus falando assim: é com você, é contigo. E eu tenho certeza que você também está sendo alimentado, está sendo cheio da presença do Espírito Santo de Deus. E eu sei que hoje tem mais uma palavra maravilhosa do Senhor para as nossas vidas, aonde vai nos impulsionar a levantar a cabeça e dar passos maiores, passos que vai nos transformar em vencedores em Cristo Jesus. Amém? Vem com essa palavra comigo. Abra a tua Bíblia agora no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versos 4. Está escrito da seguinte forma: E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede para a direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou ao mar. Que Deus nos dê uma boa palavra. Nessa narrativa desse texto do Evangelho de João, capítulo 21, nós encontramos um homem chamado Simão Pedro, que jurou amar, que fez uma aliança com o Senhor, e se prontificou a buscar o Senhor com toda a sua força e ser servo. Um homem que viu Jesus operar maravilhas, viu Jesus fazer maravilhas, viu Jesus lançar palavras e enfermidades, a morte, tudo fugir da aparência de Cristo. Ele formou uma visão de Cristo no seu interior, Pedro. Ele olhou para dentro dele e encontrou o profeta, o Senhor, aquele que transformava a água em vinho. Mas um dia, ele viu Jesus na cruz. Ele viu aquele homem que ele tinha formado como o Todo-Poderoso ser derrotado na cruz. Ser derrotado na cruz. Uma crise existencial dentro de Pedro estava instalado na memória de Pedro, no coração de Pedro, na vida de Pedro. Nós olhamos e vimos a face de um homem que tinha dentro de ti toda a direção, toda a comunhão, tinha formado algo tão forte dentro da sua vida, e quando se encontra na crise, quando se encontra em uma possibilidade contrária, numa situação contrária, ele enxerga derrota, ele enxerga fracasso. É por isso que a Bíblia volta a chamar Pedro de Simão Pedro, porque Pedro começou a olhar o tempo que ele lançou as redes e o barco estava vazio, porque ele voltou a entender que a situação contrária estava contra a vida dele. Aquilo que ele tinha tomado como posse, ele viu como derrota. Simão Pedro é conhecido como Simão Pedro nessa passagem porque ele esqueceu da própria promessa que Cristo tinha falado com ele: eu ressuscitarei ao terceiro dia. A imagem construtiva daquele Deus que estava dentro dele, de Jesus que estava dentro dele, tinha sido destruída lá na cruz, lá na situação contrária, lá naquele momento difícil, lá naquele momento que os homens mataram aquilo que ele julgava ser imortal.
aquilo que ele julgava que não ia dar mais errado, que não tinha como mais dar errado, que tudo seria bênção. A crise está instalada sobre Simão Pedro. E a Bíblia relata nessa mesma passagem que quando Jesus chega na beira da praia, eles não conseguem reconhecer a Cristo. Se a minha palavra e a sua palavra que está em chamado Bíblia diz que o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, por que não reconheceram a Cristo? Ou por que a crise está maior que as promessas? Por que a visão do homem está enxergando uma situação contrária muito maior que a promessa de Deus? Por que eles estão pescando e aí Jesus fala para eles: vocês pegaram uma coisa? E eles disseram: não pegamos nada. Porque retrocederam na promessa, olharam para a circunstância contrária, olharam para a crise, olharam para a dificuldade, olharam para o problema e esqueceram da promessa que no terceiro dia Jesus sairia da morte, o qual os olhos viram vencendo. Eu não sei qual é a imagem de derrota que você está carregando agora. Lembra da promessa que Cristo fez a você? Eu não sei qual é a imagem que você está dentro de você, que está subtraindo, está diminuindo a sua fé. Olha para Cristo agora. Eu me lembro quando eu me converti e eu me achava o cara mais poderoso nessa terra. Eu vi Deus usar os meus lábios e uma pessoa ser muito abençoada. E em poucos dias eu estava no monte orando, chegou um cara com um revólver e roubou o meu celular, roubou o meu relógio, roubou a chave do meu carro e transformou a minha vida em um transtorno muito grande. E quando eu estava me achando o cara mais íntimo diante de Deus, aquilo quase me destruiu. Mas uma noite eu escutei a voz de Cristo dizendo: continue lançando a rede. Continue lançando a rede. Continue a sua caminhada. Continue a sua atitude de fé. Continue me adorando. Mas o Senhor não me protegeu. Não, aquele momento era um momento de provação da vossa fé. Era um momento que eu queria conhecer a tua intimidade. Eu queria ver se você ia escutar a minha voz ainda, ou se você estaria distante. Lance a rede. Só que aí Jesus falou assim: agora você vai lançar as redes do lado direito. Você vai ser um líder mundial da minha palavra. Como um líder mundial, quem sou eu? Tu és que vai tirar os peixes do mar. Tu és o que vai lançar a rede e vai resgatar a rede. E eu sou o Cristo que vou colocar vidas na sua mão. Estou ainda na formação do caráter, mas toda vez que chega a situação de crise, toda vez que chega a situações onde os homens querem me enganar, onde os homens que se diziam ser íntimos estão me apunhalando, estão me ferindo, quando as traições chegam, eu lembro desse dia e eu volto a lançar as redes, e as redes da fé se enchem, e eu escuto aquela mensagem e entendo que quem tem fé move montanhas. A maior montanha que eu tenho que mover todos os dias é vencer a minha mente, é vencer o meu eu, é vencer os meus olhos que estabelecem as crises todos os dias da minha vida. Mas a partir de hoje, você vai lançar a rede, você vai alcançar uma profundidade maior da sua fé. E eu vou dizer algo: esse momento difícil na tua vida, esse momento de crise na tua vida, vai se transformar em redes cheias, transbordantes, o alimento fresco, e você vai largar de ser chamado de Simão Pedro e vai voltar a ser o Pedro de Cristo, aquele que o ama, aquele que olha e aquele que confiou a boa obra. E lembrando sempre que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Que Deus te abençoe, que essa palavra toque o teu coração, que você continue caminhando nessa fé e que a promessa do Senhor continue te alcançando, em nome
de Jesus.